É uma alegria muito grande, meus irmãos, voltar à nossa congregação e estarmos aqui participando deste culto neste domingo. Ouvindo o coral, está cada vez melhor. E a congregação, no aspecto físico, também muito melhor. Graças a Deus, porque isto é progresso. E a igreja tem de progredir, tem de crescer, tem de sempre melhorar. Meus irmãos, cantamos uma oração pela pátria. E esse é o papel que temos de fazer, que temos de desempenhar como cristãos. O apóstolo Paulo manda que nós oremos pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, por aqueles que têm responsabilidades de governo. E na realidade, Deus pode abençoar um povo, uma nação, pelas orações da sua igreja. Pela intercessão, como cantamos neste belo hino, que se constitui uma oração pela pátria. E nessa noite queremos também falar sobre a oração de um estadista, a oração de um governo, a oração de um rei. E para isso, abramos a Bíblia no Salmo 144 e leamos do verso 12 ao 15. Salmo 144, de 12 a 15. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisão. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas. Que não lhe haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamentos em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem Deus assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Meus irmãos, esta é uma oração feita pelo grande rei Davi, pelo estadista, e conclui com apóstrofe belíssima, que é uma verdade. Feliz o povo, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis na nossa nação. E hoje parece ser a conclusão de um estado de tensão para os brasileiros. Hoje parece ser o encerramento
que talvez pacifique corações ou crie dificuldades para outros corações. Esse é um dia em que há de se definir, a partir do próximo ano, o nosso presidente. E no hino que cantamos, já oramos por ele. E na semelhança deste salmista, deste rei, deste estadista, oxalá o nosso presidente, com visão de estadista, olhando para a palavra de Deus, pudesse também fazer uma oração assim. As palavras lidas estão no Salmo 44, que é de Davi, rei de Israel, rei que unificou todas as 12 tribos de Israel. Começou como líder da tribo de Judá, depois de toda a nação. E este rei deixou marcas profundas, porque se tornou nas mãos de Deus a grande bênção da expressão futura messiânica, pois ele foi um tipo de Cristo. E no Salmo 144, na última parte, ele faz essa oração. Primeiro, Davi intercede pela família. Meus irmãos, a base da sociedade, a base de um povo, a base de uma nação é a família. Vejam o que Davi diz: que nossos filhos sejam como videiras viçosas e nossas filhas como colunas lavradas de palácio. A família é a base de um povo. Quer destruir um povo? Destrua a família. Quer erradicar a moral, a vida ajustada, o relacionamento familiar, a estrutura de um lar que serve para a formação de cidadãos que vão para a pátria, que vão servir a nação. Começa na família. A família é a pátria amplificada. Como disse alguém, e o que é que Davi está pedindo? Está pedindo vigor e dignidade para os nossos filhos, que só podem tê-lo diante
da palavra de Deus na sua formação. E nossas filhas, como colunas lavradas de palácio. Meus irmãos, o vigor, a capacidade de luta sempre cabe mais ao homem, da defesa da pátria, da expressão de força e segurança. E a dignidade de um povo tem muita dependência da mulher. A figura que Davi traz como colunas lavradas de palácio mostra a posição da mulher. Ela é coluna moral. Quando os homens procedem mal, quando os homens perdem a sua linha e a sua dignidade, mas se houver a resistência da mulher para bloquear este desenfreamento, o mal não anda tão rapidamente. Mas se a mulher perder a sua dignidade, se a mulher perder a sua postura, se a mulher quiser falar a mesma linguagem do homem, moral, a sociedade cai mais rapidamente. As mulheres são colunas morais. E podem ver as sociedades em que na sua caminhada histórica fracassam, desaparecem, morrem. É justamente depois de uma participação desmoralizada, descabida, despodurada da mulher. A mulher tem muita responsabilidade para conter o mal. Porque o homem é quase como possui um instinto animal. E quem teria de bloquear este avanço de maldade, de pecado, teria de ser a mulher. Por isso é que Davi diz que a mulher devem ser colunas lavradas, brilhantes, limpas, de palácio. E assim, meus irmãos, Davi ora pela família. E começa certo, porque a família é a base da sociedade. A família é a expressão da sociedade. Família destruída, nação destruída. E nós vemos grupos políticos com grande interesse de acabar com a família. Mas a oração do salmista e o alcance dele vai mais além. Não apenas a intercessão pela família, mas a seguir a intercessão pela vida social e econômica do país. A bênção da agricultura.
que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Primeiro, meus irmãos, a agricultura. Fartura, alimento pela produção da terra. O nosso país depende muito da agricultura. E, naturalmente, esta fonte de renda e esta fonte de alimentação para a nação é extremamente importante. Porque quando falta o pão, quando falta o necessário, pode haver revoltas, pode haver êxodo, como está acontecendo, de uma nação para outra, de povos para outras nações, porque não tem o que comer. Davi pede que haja colheitas abençoadas. Davi pede que os celeiros sejam transbordados e atulhados de toda sorte de provisões, para que o povo tenha seu alimento garantido. Então, merece atenção a agricultura, a manutenção do homem no campo para a produção de alimento. E por isso, Davi está pedindo. Mas não só a agricultura, mas a pecuária. Diz Davi que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhe haja rotura, nem mau sucesso, nem haja gritos de lamentos em nossas praças. Não só a agricultura, mas a pecuária. Animais para o alimento também. A produção do leite. E coisas ligadas à subsistência e à manutenção do povo. Veja a preocupação desse estadista com o seu povo. Mas ele também pede pelo bem-estar social, pela paz, pela harmonia, pelo sossego do seu povo. Quando ele diz, não haja gritos de lamentos em nossas praças. A ausência de gritos de lamentos em nossas praças pode refletir a alegria de um povo, pode refletir a segurança de um povo, pode refletir o bem-estar social de um povo, quando o governo garanta os direitos do povo. Que o povo não seja intimidado, que o povo não fique lamentando crimes, ataques, desordens, insegurança. Que não haja nas praças a lamentação
quando muitos de nós reclamam a violência, a insegurança, é como se estivesse lamentando nas praças essa convulsão social que o Brasil está vivendo. Meus irmãos, Davi se preocupa também com o bem-estar social, com a segurança da sua nação, com a tranquilidade do seu povo, de não viver angustiado, temeroso, como refém de malfeitores que muitas vezes nos rodeiam. E Davi termina falando sobre o governo estar protegido por Deus. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que reconhece que Deus é o Senhor. A começar pelos seus governantes. Ter a consciência de que Deus é quem governa. E a Ele, todos eles, governadores, prefeitos, presidentes, darão contas a Deus. O prefeito dará conta da sua prefeitura, além de dar conta de si. O governador vai dar conta do seu estado. O presidente, diante de Deus, vai dar conta do seu país. Porque quem governa é Deus. Ou nós temos este sentimento de ter Deus como nosso Senhor. Nós, como brasileiros, Deus é o Senhor. Dentro de um contexto que eu aceito o senhorio de Deus e sou abençoado. E o ímpio, apesar de não ter conhecimento ou não aceitar este senhorio de Deus, mas Deus é Senhor. E a bem-aventurança, a felicidade pode ser a partir daqueles que reconhecem Deus como o Senhor. Isso compete à igreja. A igreja tem consciência de que Deus é o Senhor das nações, Rei das nações. Mas as nações não percebem. As nações querem andar por sua conta própria. Os governos legislam para o seu interesse. Mas pode ser a nação abençoada por aqueles que reconhecem que Deus é o Senhor. É a igreja. E por isso a igreja é responsável. Por isso a igreja tem muito a ver, não apenas pela sua influência abençoadora de dignidade, de justiça, de honestidade, nas funções que assume na sociedade. Não apenas pela ação, não apenas pelas obras, não apenas pela presença, que deve ser sempre influenciadora, especialmente na política, mas também pela proclamação do Evangelho. Proclamação da palavra. E Deus há de abençoar. E poderemos sentir esta bem-aventurança através da igreja.
Porque bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo que assim sucede. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Meus irmãos, Paulo manda que nós oremos pelos governantes. Nós teremos eleitos governantes a partir de hoje, que assumirão o ano que entra. Mas que estejamos realmente orando e pedindo a Deus que estes homens que vão nos governar conheçam a Deus e saibam que Deus é o Senhor do Brasil. Mas o senhorio deste Deus soberano e eterno será manifestado pela igreja, por aqueles que reconhecem que Deus é o Senhor e se tornam servos deste Senhor. E assim, quem sabe, poderemos ter dias tranquilos, de progresso, em que a igreja possa expressar a sua influência nesse nosso Brasil tão deteriorado, tão violento, com a moral tão degradada, mas que há esperança. E essa esperança está na bênção de Deus através do seu povo, através da sua igreja. Amém.